No Jornal 96, são 7 horas e 42 minutos e a gente inicia esse bloco conversando com o deputado estadual do MDB, Nelter Queiroz. Bom dia, Nelter. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes desse programa de grande audiência. Estava com saudade aqui de você e dos seus ouvintes. É um prazer enorme. Vamos começar conversando sobre o CPI da Covid, né? Entre idas e vindas, manobras do governo. Tem data para começar, 4 de agosto, na Assembleia Legislativa. O deputado, qual a expectativa que o senhor tem dessa comissão de inquérito? O povo do Rio Grande do Norte acompanha o trabalho como nunca hoje, nos últimos anos, de nós parlamentares, né? E, evidentemente, o Congresso Nacional instalou uma CPI com apoio do Partido dos Trabalhadores da governadora Fátima Bezerra. Claro que aqui no nosso estado foi comprovado há 15 meses, né? 1 ano e 3 meses, que o governo do estado, da professora Fátima Bezerra, adquiriu o respirador de um valor de 4.600.000 no consórcio dos governadores do Nordeste. E esse dinheiro, pela primeira vez, você e a sociedade e o povo não sabe como é que o governo, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, compra uns equipamentos como esse, importante para salvar vidas, o valor de quase 5 milhões no consórcio dos governadores do Nordeste, governador da esquerda, quando, na verdade, esses respiradores não chegaram. E, realmente, o governo está numa situação super delicada. Nós encontramos, além desse contrato, mais 11 contratos, 12 contratos no total, preparamos o encaminhamento à CPI, precisa de apenas 8 assinaturas, nós já tivemos 11 assinaturas, e a estratégia dos deputados do governo é que o partido A, o partido B, e, na verdade, a decisão da Justiça é que os mandatos de nós, deputados, vereadores, de modo geral, senadores, quem comanda é o presidente do partido, é o partido. E quando até ontem na Assembleia, eu citei esse exemplo, quando eu fui assinar a CPI e sabia que o presidente do partido podia fazer intervenção, quando chegou de volta ao MDB, o nosso amigo, valoroso deputado doutor Bernardo, ao MDB, estava eu sozinho no MDB, e o deputado Bernardo chegou de volta. Eu liguei para o presidente do meu partido, Walter Alves, deputado, presidente do meu MDB, e pedi a ele que estava encaminhando um voto, uma assinatura de aprovação da CPI do Covid, de recurso do governo do Estado, e sabia que o deputado Bernardo apoiava o governo de Fátima Bezerra. Pedi para ele não interferir nem para o meu lado, nem para o deputado doutor Bernardo. Porque eu imaginava que o Robson, presidente do PSD, onde tem Galeno, deputado estadual, o deputado Vivaldo e o deputado também Jacó, que chegou agora, e eles dois, Vivaldo e Jacó, pertencem à base do governo. E a Galeno não. Então o presidente do partido, do PSD, de Galeno, de Vivaldo e de Jacó, fez um ofício ao presidente da Assembleia de que o partido era comandado pelo deputado Galeno nos encaminhamentos desse sentido, principalmente da CPI. E, de repente, os deputados, a maioria ficou com a base da oposição, de membros da CPI, de 5 membros, nós ficamos com 3 deputados estaduais e 2 do governo. Eles ficaram com essa estratégia de não instalar a CPI. Semana passada, o presidente da Assembleia anunciou a instalação quinta-feira, que na terça ontem ia ser instalada, independente de quórum, baseado na decisão da presidência da Assembleia, o deputado Ezequiel, que aqui eu até aplaudi, todos nós aplaudimos, e a sociedade do Rio Grande do Norte. Os deputados, na hora do encaminhamento, eles não votaram a favor, se abstiveram, pela estratégia também de orientação da governadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, de origem popular, que esqueceu sua origem popular. E aí, a instalação realmente vai ser dia 4 e vamos em frente investigar todo esse desmando. Eu quero citar um contrato dos 12 contratos para a sociedade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu fiz um apelo muito à governadora, requerimentos no início de 2020, quando começou o Covid, que nós temos no Siridó muitas oficinas de costuras. E você conhece também o nosso Siridó. Oficina de costura que fabrica máscaras. E também esses equipamentos
EPI, de fazer com que o governo ia gastar muito com isso, o governo do Estado. Pedi à governadora Fátima para adquirir na nossa região Seridó, das oficinas de costura, essas máscaras e esse equipamento de EPI, mas ela simplesmente ignorou. E ela até anunciou pelos blogs, mas eu quero dizer aqui que dentro dos contratos, tem um contrato de mais de R$ 1.200.000 que foram adquiridos, dispensa de licitação, na cidade de Conde, aqui perto de João Pessoa, que é uma empresa que vende som de carro, equipamentos de som. E de repente foi dispensado e essa empresa ganhou R$ 1.210.000, ganhou não, vendeu ao Estado e nós vamos investigar todos os desmandos e por esse motivo, com maior clareza, eu disse na Assembleia, digo no rádio, estou dizendo a você, Diógenes Dantas, que é um dos motivos que eu imagino, tenho certeza absoluta, que foi por isso a morte de tantos conterrâneos nossos aqui no Rio Grande do Norte. Não faltou dinheiro do governo federal, que mandou para o nosso estado, e ela fez todo esse desmando que acaba de relatar um dos exemplos. Deputado Nélton Queiroz, seus colegas que formam a bancada de oposição apontam o caráter de palanque eleitoral, às vésperas das eleições de 2022, para a instalação desta CPI. O que é que o senhor tem a dizer? O PT implantou a CPI lá em Brasília, no Congresso Nacional. Você vê o desmando, o desvio de dinheiro público aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Nós temos o dever, nós temos a obrigação que o povo nos pede que investigue. A eleição ano que vem. Por que não investigar? Como é que a governadora do PT sempre foi a favor de qualquer investigação e ela é contra hoje? Não há como. Olha, eu consegui, eu acho que outros deputados conseguiram e outras pessoas conseguiram. Recentemente, o nosso grande conterrâneo, Santana Matos, que morava em Jucurutu, Ivan Leite, um rapaz novo, e eu consegui uma ação na justiça, uma demanda judicial, para conseguir uma UTI para ele. Infelizmente, ele faleceu. Então, cadê a estrutura do hospital de campanha que o governo do Estado não abriu? Simplesmente aconteceu todo esse desmando. A CPI é um instrumento que dá o direito na Constituição Federal. E nós temos o direito de requerer. Por que não investigar? O povo pede que a gente investigue. Então, quem não quer ser investigado, como diz o ditado popular de um grande promotor, que aqui eu cito o nome, meu pai, Nelson Queiroz, com 93 anos. Quem não deve, não teme. Essa é a realidade. Deputado Nélton, o senhor já falou aqui em eleição, e vamos agora falar em 2022. Quais são os planos do MDB para 2022? Há quem diga que o partido abriu mão aí de chapas majoritárias e só tem se preocupado em reeleger seus parlamentares. Quais são os planos do MDB? Vamos lá. Olha, no segundo turno da eleição de 2018, eu não votei no candidato que o PMDB apoiava, que era Carlos Eduardo. E ele sabe disso. Muita gente sabe disso. Eu não declarei, mas não votei. No segundo turno, a governadora Fátima Bezerra, candidata que enganou a Deus e o mundo todo, ela me ligou e me pediu para que eu votasse nela. E eu coloquei várias pessoas da minha cidade, de Curutu, onde eu moro, da nossa cidade, e votou com ela porque o povo já queria votar. Não foi eu que conduzi o povo para votar. E eu votei nela. E logo que ela assumiu o governo do Estado, estive com ela nos primeiros meses, dentro do gabinete dela, da governadora, ela olhou para mim e falou: Nélton, derrotamos Garibaldi Filho. Ela comemorava a derrota de Garibaldi Filho. E agora eu quero ver qual é a cara. Como é que ela vai dizer na imprensa: não, eu queria muito e quero muito que Garibaldi Filho seja meu companheiro para ser candidato a vice-governador, que ela comemorou a derrota de Garibaldi Filho. O MDB está caminhando para isso? E aí a reeleição da Fátima? Inclusive, eu relatei isso para Walter semana passada, que o Walter é um deputado federal, presidente do meu partido, que eu tenho o maior respeito. Conversei abertamente com ele, contei isso a ele. E ele disse que tinha sido sondado, tá certo? Por alguém do governo, não me citou quem foi, para realmente o MDB indicar o vice na pessoa de Garibaldi Filho. E eu realmente tive que externar para ele que não acompanhava e lamentava profundamente não acompanhar ele. Quer dizer que desde já você se posiciona contra a reeleição da governadora e mesmo que o MDB oficialmente feche alguma aliança com Fátima, você não vai acompanhar? De hipótese alguma, de hipótese alguma. Eu não acredito.
Vou rezar, porque Garibaldi Filho, o que eu sei que ele diz, algumas pessoas quase não tenho contato com ele, é que ele diz o seguinte: não, eu acompanho o que meu filho decidir. Então isso é uma coisa natural. Mas eu tenho fé em Deus que o MDB vai fazer uma reflexão, vai evitar esse desastre aí. Porque eu não acredito que um governador do estado, no caso a governadora Fátima Bezerra, que foi eleita com aclamação dos motoqueiros, dessas motos que corriam atrás dela no interior, em Lagoa Nova, em Caicó, Jucurutu, no Açu, em todo o estado, onde ela passava, era uma multidão enorme atrás dela. Daquelas motos atrasadas que hoje ela mandou prender. Essa apreensão dessas motos é determinação da governadora Fátima Bezerra para arrecadação. E eu lamento muito, porque teve uma lei de minha autoria, aliás, de minha sugestão, que podia ser renovado para dispensar, para legalizar essas motos, que é um instrumento de trabalho. Exatamente, a governadora que mais fez no estado foi a apreensão das motos do trabalhador do campo, da cidade, da periferia. Essa é a marca da governadora Fátima Bezerra. Em sua coluna hoje, o jornalista Cassiano Arruda, na coluna dele da Tribuna do Norte, ele fala que o MDB está se transformando num partido nanico, que deixa de disputar as eleições majoritárias em favor de projetos individuais. No caso, por exemplo, do deputado federal, apenas a reeleição de Walter Alves. Inclusive impedindo até, talvez, uma candidatura de Henrique Eduardo Alves, num retorno aí, que ele tenta, enfim, terraplanar. Como é que está essa situação do MDB? A partir até desse comentário do Cassiano hoje na tribuna. Não, eu não vou interferir nesse assunto. É uma questão de família. Walter é primo de Henrique, mas o que Cassiano, um grande jornalista, falou é a sua realidade. O MDB está se transformando num partido pequeno? Está ficando praticamente. Nanico. Está ficando. Tem uma bandeira forte, ainda tem uma marca do eleitor forte. Eu, sinceramente, lamento profundamente tudo que está acontecendo, mas eu vejo a Tribuna do Norte, por exemplo, um jornal independente, sabe? Está praticamente um jornal do gabinete da governadora Fátima Bezerra. A InterTV Cabo Gil é imoralidade. Eu fiz até um requerimento pedindo informação de todos os valores de que o governo do estado está gastando hoje, Diógenes Dantas, 24 milhões de reais em publicidade com blogs, com rádio, com televisão. E eu fiz um requerimento exatamente agora no 28 de abril, pedindo tudo isso, e o governo do estado não me respondeu. E, aliás, eu vou renovar para que chegue a resposta, porque na InterTV Cabo Gil, a informação que eu tenho é que se gastou em maio, aliás, em abril, em março, mais ou menos, 1 milhão e tanto por mês se pagando na InterTV Cabo Gil, enquanto o governo do estado lança um programa da Carteira Popular de Motorista, no ano, apenas 300 carteiras de motorista, enquanto na Paraíba essa carteira popular, que foi também ideia minha, CNH Popular, que é um instrumento de trabalho, na Paraíba vai ser em torno de 4 ou 5 mil carteiras para quem não pode pagar, que subiu muito o valor. Hoje o valor de uma carteira de motorista é mais de 3 mil reais. Quando você também coloca os custos que você vem do interior para tirar e pagar tudo, mais de 3 mil reais. Então, é muito caro. Então eu vou pedir ao governo do estado informações, porque o governo do estado está gastando muito com publicidade, que ela combatia muito no passado. E hoje as estradas não se recuperam, não há UTI, não há medicação, não há hospital, fecharam os hospitais. Então o estado está numa situação caótica em todos os segmentos. Só para fechar esse assunto, já que você não acompanharia o MDB se fechar aliança com Fátima, quem são seus nomes para governo e Senado hoje? Deixa eu dizer uma coisa, eu nunca tomei decisão. Ou está em aberto ainda? Eu nunca tomei decisão para presidente da República, nunca tomei, até porque sempre eu gosto de lembrar de meu pai, o velho Nelson Queiroz. Ele sempre dizia que não era bom se marchar muito na decisão para presidente da República, nosso estado tem poucos eleitores e não decide nada. Mas eu estive em Brasília, você está perguntando uma coisa que eu quero começar de cima. Eu estive em Brasília recentemente e é interessante, eu peguei um táxi e o taxista, eu perguntei, como é que está a situação para presidente aqui? Ele respondeu, olha, aqui é o seguinte, eu acho, ele respondendo, aqui eu acho que vai ser no país inteiro, o taxista. O povo vai decidir, é o doido ou o ladrão. É coisa interessante isso aí, é o doido ou o ladrão. Eu fiquei assim, olhando para um canto e para outro,
eu lembrei de uma história de Carlindo Dantas, de Caicó, candidato 70, deputado estadual, e Grimaldo Ribeiro, homem de bem, seríssimo também, candidato a federal. Carlindo Dantas, muito. O pessoal chamava ele, era um médico competente, mas é o doido, né? E diziam que Carlindo era homossexual. Aí Carlindo, lá bastante naquele discurso, disse: aqui é o doido e o fresco, quer dizer, o homossexual. Nossa senhora. Mas Então é o seguinte, entrando no táxi lá de Brasília, entre o doido e o ladrão, como é que fica o senhor? rapaz, eu, sinceramente, e o povo, muita gente com quem eu pergunto, o povo prefere o doido. Porque qual é o doido que é burro? Qual é o doido que é ladrão? Geralmente o doido é inteligente e honesto. E aqui no Rio Grande do Norte? Não fuja da pergunta que eu fiz. Aqui no Rio Grande do Norte, eu não tenho dúvida alguma, porque o Estado perdeu muito com a bancada federal. Nós perdemos grandes nomes. E o Congresso está órfão aqui no Rio Grande do Norte, com certeza absoluta. Com maior respeito a todos eles. Eu quero dizer aqui que a minha decisão será muito clara. Eu vejo um homem como Rogério Marinho, determinado, competente, sem mandato, perdeu o mandato porque o PT dos trabalhadores... Mas hoje é ministro do Desenvolvimento Regional, forte. O PT fez um trabalho presidente. fortemente para derrotar o Rogério Marinho, que ele votou contra isso, contra aquilo, contra isso, contra aquilo. E aí, o PT não olha para trás, para o seu rabinho. Foi o partido que mais roubou no país. Que mais roubou no país. Isso aí é puro comprovado. Eu lamento Então muito. vai de Rogério como pré-candidato ao Senado e governo. Eu lamento tudo isso que está acontecendo. É uma falta de vergonha a justiça liberar um cidadão que foi comprovado roubo em todo segmento do país, que é o ex-presidente Lula, que não tem por que dizer a verdade. Nosso tempo está acabando, deputado. E Só pra gente a realidade é que Rogério é um nome muito forte. Pré-candidato ao Senado. Se ele for candidato ao Senado, que desejo e espero que ele seja, vou torcer por isso. Tenho conversado com os amigos, e Rogério tem feito muito pelo nosso Estado. Eu vou apoiar Rogério para o Senado da República. Governo, rapidinho. Uma pré-candidatura. Não tenha dúvida alguma. Denis é um camarada, além de um homem simples, humilde, que só foi candidato a duas coisas, a prefeito de Lages e deputado federal. Foi prefeito, acho que 5 vezes. Sério, honesto, trabalhador, homem presente no dia a dia, homem de família, certo? E ele topou ser candidato a governador. Pré-candidato. Aí alguém fala, mas a atual governadora está ganhando na pesquisa. Qualquer governador, qualquer prefeito que esteja no mandato, ele tem 20%, 30% dos votos. Então não tenha dúvida alguma que eu acho, pelo andar da carruagem, Beni será com certeza um grande candidato com chance de chegar ao governo do Estado. Nosso tempo já estourou um pouco aqui, mas eu ainda lhe pergunto sobre o fundo eleitoral. Ontem, inclusive, você fez pronunciamento na Assembleia, inclusive criticando esse fundo eleitoral aprovado recentemente pelos congressistas. Em um minuto, eu rapidinho. Olha, o fundo eleitoral é uma vergonha. É uma vergonha. O maior fundo eleitoral para o político é fazer o que o povo está querendo. É fazer a reforma eleitoral e se eleger quem tem mais voto. Então, você é a favor do Alguém tem 30 mil votos, outro tem 18. 18 mil votos entra. Mas não, a maioria dos deputados só pensam em dinheiro. Isso é uma falta de vergonha. Falta de vergonha. Agora, tem uns que não votam, tem outros que votam contra, os que não votam estão querendo a favor, os que votam contra quer receber. E que foi eleito com corrupção. Os que votam contra. Então, você é contra eu sou contra, eu dei uma ideia de que aquele que vota contra não receba e ele coloca parte dele para obras ou para a saúde pública nos seus municípios, no Estado, que é uma coisa corretíssima. Então, eu quero aqui parabenizar, eu fiz um pronunciamento ontem, um requerimento, para o presidente Bolsonaro, que já tinha anunciado vetar, e graças a Deus ele anunciou que vai vetar, e ele está sendo acusado por muita coisa, o presidente Bolsonaro, que não fez, um processo de compra de vacinas que não foi consolidado. Ele mandou cancelar, e aí quero tentar provar roubo contra Bolsonaro, que ele não roubou, mas contra o ex-presidente Lula e toda a sua equipe, a roubalheira foi grande. Inclusive, essa é a realidade do nosso Estado. Então, eu quero dizer a você que essa é a minha opinião sobre o fundo eleitoral. Graças ao presidente Bolsonaro, vai vetar. Inclusive, o dinheiro que tiraram foi da saúde, uma falta de vergonha, de sensibilidade. É como diz uma pessoa ali, é uma tapa na cara do povo. Graças a Bolsonaro, ele vai vetar
esse fundo eleitoral para exatamente aplicar o dinheiro honestamente com o povo do Brasil inteiro na questão da saúde pública. Obrigado, deputado estadual Nelter Queiroz do MDB. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço e que Deus ilumine a todos. Estamos sofrendo muito no interior quando vai começar agora esse período de seca. Fiz uma visita ao governo federal há pouco tempo, quando eu cobrei a retomada da Retabajara, pedi no Ministério da Agricultura questão do milho e também um apoio aos pequenos proprietários na questão do subsídio da ração, que está muito caro, para exatamente manter esse povo no campo, gerando emprego e renda, para evitar assalto. Eu tive ontem no Tribunal de Justiça falando com um juiz, que tem, lá na cidade de Tarantino, tem 5 casas de farinha fechadas porque não estão adequadas da lei do IDEMA. Eu pedi à Justiça, ao Tribunal de Justiça, ontem, um requerimento de minha autoria, para que o governo determinasse, falasse com o juiz, para o juiz com certeza vai atender, para fazer as adequações, para que esse povo volte a trabalhar. Porque eu imagino, o homem que não volta a trabalhar, alguns até vão para o assalto, para matar gente. Isso é perigoso. Que está acontecendo muito isso aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, inclusive com os policiais militares. Obrigado, Nelter. Obrigado a você, um grande abraço. Um abraço.